boa noite, gurias. Tudo bem com vocês? Que saudades, né? Mais um programa virtual, mais uma semana fisicamente longe, né? Mas juntas em oração, juntas também em pensamentos. Muitas vezes a gente tá lembrando, né, uma das outras no grupo ABC, tá falando uma com as outras, mas, claro, a gente sabe que não é a mesma coisa, né, da gente estar junto, poder, se Deus quiser, daqui uns tempos você dá um abraço uma na outra, né, e dizer o quanto a gente sentiu a falta. Eu quero saudar vocês primeiramente com o versículo de Isaías 43, 21. Lá diz assim: o próprio Deus diz, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. Quantas vezes já não nos passou pela nossa cabeça, né? Quantas vezes nós já não pensamos que nós não somos dignas de Deus, do amor de Deus ou do amor de algumas pessoas? Quantas vezes a gente pensa, puxa vida, como ela é melhor nisso, ou a pessoa é melhor naquilo, ou será que Deus me ama mesmo? Ou será que o que eu fiz de errado alguma vez na vida, ou durante o dia a dia, quantas vezes a gente tem pensamentos ruins, ou a gente tem pensamentos que não são dignos, segundo a nossa concepção, não são dignos do amor de Deus? Será que já não passou pela nossa cabeça? Quantas vezes a gente pensou isso? Eu quero começar contando uma historinha para vocês. Uma historinha que eu já usei ela várias vezes, mas eu acho que nesses dias assim é importante a gente relembrar, né? A historinha é do lápis e da borracha. Eu tenho a borracha aqui e tenho alguns lápis. Era uma vez um lápis que gostava muito de escrever lindas histórias, desenhar lindos jardins, fazer belos desenhos e até cálculos matemáticos. Ele parecia ser muito feliz, mas ele tinha um probleminha, assim como nós. Cada vez que ele errava um traço, ele ficava muito bravo, muito irritado e ficava triste também, porque ele pensava, poxa vida, olha aí, errei tudo de novo. Ele ficava muito desmotivado, a ponto de riscar todo o trabalho. Todas as vezes que isso acontecia, o lápis ficava triste e não tinha mais vontade de fazer nada. Não tinha mais vontade de desenhar, não tinha mais vontade de fazer os cálculos matemáticos e ficava totalmente desmotivado. Até que um dia ele encontrou uma borracha. E ele pensou, até que enfim eu acho que eu vou poder conversar com alguém. A borracha disse, senhor lápis, se você quiser eu posso lhe ajudar. O lápis disse, como assim? Eu não entendi. A borracha disse, é isso mesmo, eu posso apagar os seus erros. Mas meus erros, disse o lápis, são muito grandes, eu acho difícil de apagá-los. A borracha disse ainda, eu fui criada para isso e posso apagar qualquer erro, mesmo os mais difíceis. Você quer experimentar? Claro que sim! Assim eu poderei renovar meus desenhos e os riscos que estavam tortos eu posso endireitá-los. Então vamos lá, disse a borracha. Sim. Ufa, que trabalhão! Pronto, eu apaguei todos os seus erros. Oba, que maravilha! Agora minha vida vai ser diferente. Fique para sempre comigo, borracha. Quero que você seja minha melhor amiga. O lápis, ele ficou tão feliz com a nova amiga, a borracha, que nunca mais quis se separar dele. Sempre estava junto da borracha, pedindo sua orientação para nunca mais errar. Mas assim mesmo, ele cometia alguns erros e a senhora borracha tinha de novo que ajudá-los. Para nunca mais errar, todos os seus colegas lápis também tinham uma borracha. E eles viram muito a mudança no lápis. Ele passou a ser um lápis totalmente diferente. Ele não se irritava porque ele sabia que ele tinha uma amiga que ia apagar os seus erros. Agora nós vamos fazer uma pequena demonstração. Olha esse lápis preto. Nós também somos como esse lápis, ou como aquele lápis. Nós erramos como ele. E até às vezes fizemos coisa muito feia. Isso se chama o pecado, esse lápis preto. Mas Deus, que vê todos os nossos erros, Ele tem um amor tão grande por nós que enviou seu único Filho ao mundo com uma única missão. Sabe qual é? O Filho perfeito de Deus, Jesus, veio para morrer em nosso lugar na cruz, derramar o seu sangue e apagar os nossos pecados. O lápis branco. Assim,
todos os que se arrependem ou receberem e pedirem o seu perdão, ele apaga tudo e deixa seu coração limpinho, branquinho como o lápis branco. O lápis verde. Então, você antes era zangado, irritado, triste, mas agora você pode ter uma nova vida com Jesus. O lápis amarelo. É assim, se você nunca deixar esse grande amigo que é Jesus, ele também nunca deixará você. Ele morará com você eternamente no céu, onde todos nós que recebemos Jesus podemos amá-lo e saber que ele nos perdoa e temos uma vida nova. Você quer receber esse amigo que é Jesus? Ele te espera de braços abertos e quer te ajudar a pagar todos os teus pecados. A palavra de Deus nos diz que quando Deus nos perdoa, Ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento e nunca mais Ele traz de volta. Não tema o que passou, apenas creia. Creia no que está por vir. Os planos de Deus são perfeitos. Deus ama a mim e Deus ama você. Como nós somos, Ele ama. Ele ama nós do jeitinho que a gente é. Ele conhece o nosso coração. Ore, peça perdão. Ele é Deus dos humildes, Deus dos corações sinceros. Ele nos ama. Em Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessam e as deixa alcançará misericórdia. Então deixe Deus ser a borracha da sua vida, ser o meu e o seu melhor amigo. Que Deus nos abençoe, que a gente use Deus, assim como esse lápis usou a borracha, e que a gente saiba que Deus, Ele é um Deus de amor, de misericórdia, e que Ele perdoa, assim, os nossos pecados quando nós entregamos para Ele, e a gente podemos sentirmos melhor, um coração limpo, um coração perdoado por Deus. Não deixe ninguém dizer o contrário, que você tem problemas ou que você tem pecados onde não tem perdão. Tem perdão. Entregue tua vida a Jesus. Ore a Deus e Ele vai fazer parte da tua vida. Ele vai ser a borracha na tua vida, onde você entrega e você pede para Ele: Jesus, me ajuda e me perdoa. E Ele vai te ajudar e vai te perdoar. Queridas, quero convidar vocês para nós fazer um momento de oração agora, antes de eu entregar a palavra para Zê, e que cada um de nós tenha no nosso coração essa certeza de que Deus é o nosso Deus e Ele é o nosso melhor amigo. Senhor Jesus, quero nesse momento entregar a nossa vida nas Tuas mãos. O Senhor conhece o coração de cada uma de nós. O Senhor conhece tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo por que estamos passando. Essa situação, Senhor, que o Senhor esteja nos aquietando, nos dando ânimo para continuar fazendo aquilo, Senhor, que é a Tua vontade. Usa a Zê agora, Senhor, no momento onde ela vai nos trazer a mensagem. E que nós lembramos, Senhor, de todas essas cores dos lápis agora. E que a gente queira ser esse lápis branquinho, Senhor. Mas que mesmo assim, quando a gente errar ou quando a gente pecar, a gente lembre, Senhor, que nós temos uma borracha na nossa vida. E que o Senhor é essa borracha que apaga todos os nossos pecados e nossas transgressões. Te agradeço, Senhor, por tudo de bom que tem feito e entrego a vida de cada uma dessas mulheres que está me escutando agora, Senhor. Que o Senhor esteja guiando, protegendo e abençoando. Amém. Fiquem com Deus. Beijo. Oi, meninas do ABC. Que legal, estamos aí juntas mais uma vez. Obrigada, Simone, pela saudação. Realmente, essa aplicação é muito importante. A história do lápis e da borracha, e hoje a gente quer falar um pouquinho sobre isso, sobre esse perdão de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 51, é um salmo muito especial para mim, ele é muito importante, e eu quero compartilhar com você algumas coisas desse salmo. Então, vamos abrir a Bíblia no Salmo 51 e eu quero ler para você esse salmo. Você pode acompanhar comigo. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim.
pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um coração quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Bom, esse salmo ele tem um contexto. Davi escreveu esse salmo diante de um pecado que ele mesmo tinha cometido. Essa oração de Davi foi uma oração sincera do seu coração, foi uma necessidade dele. O que aconteceu foi o seguinte: Davi estava no seu palácio, porque ele era o rei de Israel, e de lá da sacada ele avistou uma mulher tomando banho. Essa mulher era Batseba. E aí ele pediu que seus empregados fossem buscar aquela mulher. Eles a trouxeram e Davi dormiu com ela. Aconteceu que essa mulher ela era casada com um soldado do Davi que se chamava Urias. E a Batseba ficou grávida. Ela pediu que avisassem a Davi que ela estava grávida. O Davi ele tentou tapar o seu pecado de diversas formas. Ele disse: Urias, vem aqui, olha só, você devia ir para casa, aproveitar a sua mulher, vai lá, dorme com ela. E Urias não foi, porque ele queria permanecer lá com o seu exército, onde ele tinha uma responsabilidade. E Davi não estava achando uma saída, então ele teve uma ideia: colocar Urias bem na frente do exército para ter certeza que ele fosse morto na batalha. E foi o que aconteceu. Davi conversou com o seu comandante, pediu que Urias estivesse bem à frente e Urias veio a falecer. Esse filho do Davi com a Batseba, ele nasceu, mas ele ficou doente e morreu. No meio dessa situação toda, chega o profeta Natan para conversar com Davi e ele fala: Davi, está acontecendo uma situação aí, tem um cara que é muito pobre e ele tinha uma cordeirinha e ele cuidava muito dela porque ele pagou caro por ela era muito importante para ele. E esse homem pobre tinha um vizinho muito rico, cheio de rebanhos, de gado, e esse vizinho recebeu uma visita. E ele queria oferecer algo para sua visita, mas não queria pegar do seu rebanho, então tomou a cordeirinha do homem pobre e matou e ofereceu a sua visita. O Davi ele ficou muito irado. Ele disse: esse homem, ele merece morrer. E aí o Natan falou: esse homem é você, que tomou a cordeirinha do Urias e o fez morrer. Foi então que Davi escreveu esse salmo que nós lemos. E por isso ele começa o salmo dizendo: Senhor, tem compaixão de mim, compadece-te de mim, segundo a tua bondade. Davi, ele chega na presença de Deus na esperança de que a bondade e a misericórdia de Deus sejam maiores e mais abundantes do que o seu pecado e a sua culpa.
No versículo 2 ele pede que seja completamente apagado o seu pecado. Ele espera realmente na bondade e na misericórdia de Deus. E por isso ele vai diante de Deus com o seu pecado. Você pensa que coragem que o Davi precisou ter para chegar diante de Deus e Deus conhecendo tudo aquilo que ele tinha feito, conhecendo como ele tentou tapar o seu próprio pecado e como agora o pecado estava revelado e ele precisava reconhecer que tinha pecado. No versículo 3 e 4, Davi diz que ele conhece a sua transgressão e que foi contra Deus que ele cometeu esse pecado. Ele diz: contra ti somente. E aí nós podemos perguntar, bom, mas não foi contra Urias também que Davi pecou? Davi não está negligenciando aquilo que ele fez contra Urias. Ele sabe que o seu pecado foi contra Urias, mas que muito além do que pecar contra Urias, Davi estava pecando contra Deus. Isso porque o nosso relacionamento com as outras pessoas tem um impacto direto no nosso relacionamento com Deus. Em Mateus 25, Jesus está contando a história de um rei que diz: eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, estive nu e me vestiram, estive preso e me visitaram. E aqueles homens dizem: quando é que nós fizemos isso para ti? E aí o rei diz: quando fizeram a um destes pequeninos, a mim o fizeram. Jesus está falando sobre ele mesmo. Quando nós servimos as pessoas, quando nós servimos aqueles que precisam, nós servimos ao próprio Deus. E da mesma forma, quando nós pecamos contra alguém e deixamos de servir a alguém, nós estamos fazendo isso ao próprio Deus. A pergunta que eu deixo para você sobre isso é: o que o teu relacionamento com as pessoas tem revelado sobre o teu relacionamento com Deus? Porque da mesma forma que o nosso relacionamento com as pessoas tem um impacto sobre o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com Deus transforma a nossa forma de nos relacionarmos com as pessoas. Quando Davi ele declara o seu pecado diante de Deus, ao mesmo tempo ele está declarando que Deus ele é justo. Nós podemos ver isso lá no versículo 4, ele fala: pequei contra ti, fiz o que era mal, e por isso você vai ser tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi está reconhecendo que Deus tem todo o direito de condenar a ele. Reconhecendo o caráter justo de Deus, Davi pôde reconhecer o seu próprio pecado. Quer ver um exemplo? Deixa eu perguntar para você qual que é a cor desta minha camisa. Qual é a cor dela? Você pode responder branco, certo? Essa é uma camisa branca. Agora deixa eu mostrar outra camisa para você. Essa, qual é a cor dessa camisa? É branca também. Mas quando nós comparamos as duas, nós vemos que existe um branco que é um pouco mais branco do que o outro. Sabe, a mesma coisa acontece no nosso relacionamento com Deus. Quando nós estamos diante de Deus que é santo e justo, nós começamos a perceber os nossos pecados, nós começamos a ver quão impuros nós somos. É só quando nós comparamos algo sujo a algo limpo, é que nós vamos perceber que o sujo é sujo. O Davi ele fala que desde que ele foi concebido no ventre da mãe, ele estava em pecado. Ele estava acostumado com a sujeira do seu pecado. Ele não sabia que aquilo era o sujo até conhecer a santidade e a justiça de Deus. Foi aí que ele pôde comparar a santidade e a justiça de Deus com o caráter dele e perceber que aquilo que ele achava que era bom e que era limpo não era tão bom e limpo assim. Foi diante do caráter de Deus, diante do relacionamento com Deus, que ele pôde perceber o seu próprio pecado. A mesma coisa acontece conosco quando nós passamos a conhecer a santidade de Deus. Nós vamos conhecendo quem nós de fato somos. Nós vamos reconhecendo em nós os nossos defeitos, as nossas injustiças, o nosso pecado. Esse versículo também nos mostra que quando Deus acusa Davi do seu pecado, Deus está completamente justo em fazer isso. Quando Deus condena Davi do seu pecado,
Deus tem razão em fazê-lo. E mesmo tendo toda a razão em nos condenar, Deus ainda nos oferece misericórdia. Mais do que a razão em nos acusar do nosso pecado, Deus tem nele misericórdia de nós. Se Deus nos mandasse todos nós para o inferno, Ele estaria completamente justo naquilo que Ele está fazendo. Porque nós merecemos ir para o inferno, todos nós, por causa do nosso pecado. Mas Deus não quer isso. E por isso Ele nos oferece a chance de salvação. Mesmo que o castigo viesse sobre nós, Deus continuaria justo, porque é isso que nós merecíamos. Mas esse castigo, ele cai sobre um outro homem. Alguém que não merecia esse castigo. Alguém que se voluntariou para sofrer isso no nosso lugar. E esse homem é Jesus Cristo. Ele desejou sofrer o nosso castigo para poder nos oferecer a salvação. Para Ele, era menos dolorosa a dor de ser crucificado, de ser envergonhado e morto, do que a dor de nos ter longe para sempre e de nos condenar para sempre. Por isso Ele entregou a si mesmo, ainda que isso fosse ser muito doloroso para Ele. Ele achou que era a melhor opção do que nos deixar de lado e nos deixar condenados eternamente, condenados a viver longe dele. Agora, isso não significa que nós somos livres para pecar. Porque então Deus pode pagar o meu pecado, Deus já entregou a si mesmo para me perdoar, então eu posso fazer o que eu quero? Não é bem assim. Isso nos mostra que nós não somos livres para pecar, nós somos livres se nós pecarmos. Em Romanos 6, 1 e 2, o Paulo está falando, então se Jesus morreu por nós, significa que nós vamos pecar mais para que a graça seja ainda mais abundante? E ele responde a essa pergunta dizendo, de modo nenhum. Paulo sabia que a nossa salvação e o perdão dos nossos pecados foi custoso para Deus. Sabe, aquele que compreende o preço do perdão que Deus nos oferece, não vai querer repetir o seu pecado. É igual uma criança que sempre recebeu tudo o que queria dos pais, sempre recebeu de graça, ela nunca pôde aprender o valor daquilo que ela estava recebendo. Ela nunca teve que trabalhar ou se esforçar para receber aquilo. Era sempre dado de graça. Da mesma forma, nós recebemos de Deus a salvação de graça. Nós não temos ideia do quanto isso custou para Deus. Não temos ideia do quanto Jesus sofreu naquela cruz, carregando o peso do nosso pecado, tendo a ira de Deus direcionada completamente sobre Ele. Nós nunca vamos compreender o quanto isso custou. E mesmo assim, nós podemos valorizar aquilo que Ele nos oferece. E valorizar essa graça significa manter distância do pecado. Nós não evitamos pecar para receber a graça, mas nós evitamos pecar porque a graça já nos foi dada e porque nós amamos aquele que se entregou por nós e nós valorizamos aquilo que Ele nos oferece, mesmo que não saibamos o preço que custou para Ele. No versículo 5, Davi reconhece que ele é pecador desde a sua concepção. Isso significa que não foram as circunstâncias do mundo que o tornaram pecador e nem foi uma decisão dele. Eu decido que agora eu vou ser um pecador. Ele nasceu no pecado. E isso significa que ele estava completamente tomado por essa realidade do pecado, completamente afetado pelo seu pecado. Davi começa a reconhecer que o mal que ele faz vem dele mesmo e não das circunstâncias. Essa é a verdade no íntimo na qual Deus tem prazer, que o versículo 6 nos fala. Que reconheçamos a maldade que habita em nós e a culpa que nós temos por causa dessa maldade. Esse é o verdadeiro arrependimento que Deus espera de nós. Uma conversa sincera conosco mesmo, onde nós olhamos para dentro de nós e nós reconhecemos o nosso pecado, a nossa maldade, o nosso desejo de fazer aquilo que não agrada a Deus. E nós dizemos isso a Deus.
Deus, eu reconheço que esse é o meu desejo real, é de fazer aquilo que não te agrada, fazer aquilo que não é a tua vontade. O Davi, ele pede a Deus que Deus o purifique com um hisopo. Hisopo era um arbusto que era utilizado em rituais de purificação. Mas ele usa esse exemplo de algo exterior para falar de algo que ele quer que aconteça no seu interior. Davi sabe que a verdadeira transformação, ela vem de dentro para fora. Essa transformação não pode vir de rituais ou de simplesmente mudar a maneira de agir. Davi sabe que só pode haver a vontade de Deus se Deus o transformar de dentro para fora. E por isso ele pede a Deus, no versículo 10, que Deus crie nele um coração puro. O coração é conhecido como a fonte das decisões ali no Antigo Testamento. É a nascente da vida. Lá na casa dos meus pais existe uma nascente que abastece toda a casa. E essa nascente ela fica próxima ao asfalto. Esses dias choveu muito lá na cidade. E aí, na parte de cima do asfalto, existe uma lavoura que trouxe consigo, naquela água da chuva, toda a lama e também os agrotóxicos que eram colocados naquela lavoura. E essa chuva toda, essa água suja, inundou o asfalto e caiu dentro da nascente que abastece a casa dos meus pais. Por causa disso, toda a água que veio depois daquela da nascente, ela foi afetada, ela foi suja por causa daquela água que caiu ali dentro da nascente. Nós sabemos o quanto é importante nós cuidarmos da nascente para que toda a água seja limpa. E sabe, a verdade é que o nosso coração, ele é a nascente da nossa vida. Provérbios 4:23 diz assim que acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o seu coração, purificá-lo. É isso que Davi desejava que Deus fizesse nele, para que todos os seus atos, as suas decisões, os seus pensamentos fossem limpos, fossem puros. Sabe, nós podemos limpar a beira dos rios, nós podemos plantar árvores e tomar cuidado para que nada que vá sujar caia ali dentro. Mas se nós não cuidarmos da nascente, então não adianta de nada nós estarmos cuidando do restante. A mesma coisa acontece na nossa vida. Nós podemos evitar falar palavrão, nós podemos tentar ser pacientes e ser queridos com as pessoas, mas se Deus não transformar o nosso coração, todas essas outras coisas que nós tentarmos fazer, elas vão ser inúteis. A transformação verdadeira que Deus realiza, ela começa no nosso interior, ela começa no nosso coração, com o Espírito de Deus agindo no nosso coração e nos mostrando como nós podemos ser diferentes, nos capacitando a sermos diferentes. Mais adiante, o Davi ele também pede que Deus lhe dê um espírito inabalável. Lá em João 4, Jesus está conversando com uma mulher e ele diz para ela que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E ele diz isso e explica que em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. E é em espírito que nós podemos adorá-lo. Por quê? Porque é o nosso espírito que mantém comunhão com Deus. É através dele que nós podemos ter um relacionamento com Deus. E quando Davi pede que Deus lhe dê um espírito inabalável, ele está pedindo um espírito que seja constante, para que o seu relacionamento com Deus seja constante, que a sua comunhão com Deus não dependa das coisas exteriores, não dependa de que haja um culto onde eu posso ir, não dependa de que outras pessoas venham ao meu encontro falar desse amor, mas que eu mesmo tenha o desejo de buscar a esse Deus. E isso é muito real para essa situação que nós estamos vivendo agora. Talvez você pense, como é que agora eu vou buscar a Deus se eu não tenho mais culto, eu não tenho mais o ABC, como é que eu vou procurar a Deus, onde eu vou encontrá-lo? Mas a verdade é que Deus ele quer ter um relacionamento pessoal com você. E isso não depende de culto, não depende de ABC, não depende de outras pessoas. Depende do seu desejo de buscar a esse Deus. Você pode fazer isso aí na sua casa.
Pode ser com vídeos, mas pode ser também com a sua Bíblia, buscando a Deus, e o Espírito Santo vai revelando a sua palavra e abrindo os nossos olhos para entender aquilo que Deus está nos falando. Entender a palavra de Deus não é uma coisa que fica só entre os missionários e pastores. É uma coisa que está como oportunidade para todos aqueles que creem em Jesus e que têm o Espírito Santo. Você que crê em Jesus tem essa oportunidade de ler a palavra e aprender com ela sozinho. O versículo 11, Davi pede que o Espírito Santo não seja retirado dele. Isso porque isso tinha acontecido com Saul e Davi viu aquilo que aconteceu com Saul. Saul foi o rei que estava antes de Davi governando Israel. E Saul cometeu um pecado, mas ele não se arrependeu, ele não reconheceu o pecado e o Espírito se retirou dele. E Davi não quer que isso aconteça com ele. Sabe, hoje isso não acontece mais conosco. Naquela época, no Antigo Testamento, isso era diferente. O Espírito de Deus, ele não estava sobre todo o povo de Deus. Ele estava nos líderes, ele estava nos reis, nos profetas, ele estava somente em algumas pessoas específicas que tinham tarefas a cumprir. Hoje, depois que Jesus Cristo veio, é diferente. Ele mesmo disse que o Espírito Santo, o Consolador, estaria com cada um daqueles que creem em Jesus. Por isso, se você crê em Jesus, o Espírito Santo de Deus habita em você. E quando nós pecamos, esse Espírito, ele não sai de nós. Ele permanece em nós, porque ele quer nos apontar o nosso pecado para que nós possamos nos arrepender e retomar o caminho que Deus tem para a nossa vida. Pode ser que o Espírito Santo esteja meio apagado, meio silenciado, porque você não tem dado ouvidos a ele, mas ele permanece em você. No versículo 12, Davi pede a Deus que lhe dê um espírito voluntário. Isso significa um espírito que está disposto a obedecer. Davi sabe que a sua salvação ela tem implicações práticas e por isso ele quer estar disposto a obedecer a Deus, porque ele foi salvo por esse Deus e foi perdoado. Ele diz: dá em mim, Senhor, dá para mim um espírito voluntário, um espírito pronto a te obedecer. E sabe, isso é muito especial, que nós também podemos fazer essa mesma oração. A mesma oração que Davi fez. Lembra que lá no início do vídeo eu disse que esse salmo era bem especial para mim? É porque às vezes, no meio do meu pecado, eu não sei nem o que dizer para Deus. E esse salmo, ele me ajuda a dizer a Deus que eu estou arrependida e que eu preciso do seu perdão. Você também pode fazer essa oração. O versículo 13, ele começa com então. Então ensinarei os transgressores o teu caminho e eles se converterão a ti. Davi sabe que se Deus o perdoar, se Deus criar nele um coração puro, então ele vai estar habilitado a ensinar outras pessoas sobre o caminho da salvação. E ele deseja fazer isso. Agora pense comigo, nós estamos aqui lendo sobre esse salmo que Davi escreveu, sobre essa oração que ele fez a Deus, onde ele diz que gostaria de ensinar a outras pessoas sobre o caminho da salvação. E nós estamos aprendendo com ele o caminho da salvação, o caminho da misericórdia e da bondade de Deus. Veja só que já está se cumprindo, até mesmo em nós, tantos anos depois, aquilo que Davi desejava e daquilo que ele tinha declarado que faria. Nós estamos sendo abençoadas porque Davi decidiu amar a Deus e buscar a Deus. O testemunho da vida de Davi, ele se tornou em bênção para nós, porque Davi foi capaz de reconhecer a sua própria fraqueza e de buscar a Deus. A mesma coisa acontece conosco quando em meio às nossas fraquezas nós buscamos a Deus. Então ele nos torna capazes de abençoar outras pessoas com o nosso testemunho. Mais adiante, no versículo 18, Davi começa a orar por Sião, por Jerusalém. Ele está orando pela sua nação, por quem ele é responsável como rei, a quem ele lidera. Isso porque ele sabe que, como líder, os seus pecados eles não afetam somente a ele, mas também as pessoas a quem ele lidera. Por isso ele pede a Deus que Israel seja restaurada pelo Senhor. E ele continua dizendo para que os sacrifícios que eles oferecerem sejam agradáveis a Deus.
Não porque eles são simplesmente sacrifícios, mas porque eles são obediência que vem de uma transformação verdadeira que aconteceu com aquele povo. Esse é o desejo de Davi. Nós, como missionários, nós somos líderes, conselho é uma liderança, mas sabe, também no nosso lar, nós somos líderes. Se você é mãe, se você é pai, você também é líder dos seus filhos. E como líderes, os nossos pecados, eles afetam os nossos filhos. Por isso, nós também devemos orar por eles e pedir perdão quando for necessário. Lembre-se do exemplo de Davi. Demonstrar a nossa fraqueza e que nós estamos colocando essa fraqueza diante de Deus pode ser um testemunho valioso que abençoa pessoas, que pode abençoar a sua família e os seus filhos. Eu espero que essa palavra possa ter abençoado a tua vida, possa fazer sentido para você, assim como fez para mim, e que ela possa te ensinar o valor do perdão de Deus. O perdão de Deus está oferecido para você. Quando Davi chega com a esperança de que a misericórdia e a bondade de Deus vão ser maiores do que o seu pecado e a sua culpa, isso é realidade. A bondade e a misericórdia de Deus são maiores do que o nosso pecado, qualquer que seja ele. A Bíblia nos diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Isso significa que Deus não tem uma quantidade de misericórdia que Ele vai nos dando aos poucos e uma hora acaba. Significa que toda manhã, quando o sol nasce, você pode lembrar: hoje a misericórdia de Deus se renovou. Hoje eu tenho uma nova chance e eu posso pedir perdão e eu posso ser livre. E lembre-se, isso não significa que nós temos liberdade para pecar, mas significa que se nós pecarmos, nós temos liberdade para sermos perdoadas e seguir a nossa vida agradando a Deus, sendo transformadas por Ele, tendo um coração puro sendo criado no nosso coração. Desejo que Deus te abençoe a tua família e a tua semana. Um grande abraço.